vocês vão perceber que a gente tem conceitos sobre posicionamento que são equivocados e que este conceito que você tem sobre posicionamento pode ser ele o responsável de você não estar conseguindo se posicionar como líder, mesmo sendo boazinha, tá? Tem boazinha aqui nessa live? Tem gente boazinha aqui? Tem enfermeira boazinha aqui nessa live? Vamos lá? Vamos começar? Então, estamos de volta com o Papo de Líder. Eu fazia esse programa, esse Papo de Líder, o ano passado. Eu fiz ele, eu acho que por mais de ano. Okay, precisa se posicionar, né? Posicionamento é vida, gente. Posicionamento é vida, tá? E a gente tá voltando agora com o PDL, com o Papo de Líder. Eu vou estar aqui uma vez na semana, ainda não vou te prometer. Karina, né? Mas tá aprendendo a liderar mesmo sendo boazinha. Ó, Karina, você é meu estudo de caso, tá? Eu também, enfermeiro bonzinho. É isso aí, André, tem enfermeiro bonzinho também. Eu tenho alunos na minha mentoria que também entraram porque são bonzinhos demais, tá? Então, eu vou voltar com esse programa, mas vai depender muito de vocês, ok? Se entrarem na live, se compartilharem a live, se comentarem na live, e é sobre isso que eu vou falar. Hoje, a gente vai falar por que eu escolhi esse assunto. Vamos lá. Como se posicionar mesmo sendo boazinha? Porque eu fiz uma pesquisa no meu Instagram com o mês passado e eu recebi mais de 1000 respostas. E dentro dessas 1000 respostas, muitas se parecem. E essa era uma das perguntas, né? Resposta ao meu Google Forms. Eu fiz um Google... Deixa eu explicar de novo, né, gente? Me comuniquei mal agora. Vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz um Google Forms com várias perguntas para conhecer o meu público, tá? Conhecer vocês, meus seguidores. E aí, nesse Google Forms, uma das perguntas é: se você tivesse 1 hora comigo, o que você me perguntaria? E aí, as pessoas responderam, a gente teve mais de 1000 respostas. E uma dessas foi essa. Dani, como eu faço para me posicionar mesmo sendo boazinha? Eu imprimi aqui, ó. E ela ainda botou uma risadinha no final. RS, RS, RS. Então essa foi a pergunta. Eu já fiz uma live aqui e já respondi uma pergunta, que eu não lembro qual foi agora. Mas essa aqui foi a segunda que eu escolhi. E eu tenho postado muito sobre posicionamento no meu Instagram. E vocês têm dialogado muito, mandado muito direct sobre isso, tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui nessa live hoje. E tem mais uma coisa. Quem ficar até o final da live, eu vou te presentear com um e-book com 15 estratégias infalíveis para lidar com pessoas. Quem quer esse e-book? Se você ficar até o final dessa live, eu vou te dizer como que você vai fazer para ganhar esse e-book. Combinado? Vamos lá então? Quem aqui não me conhece, gente? Me conta aqui. Se tem alguém aqui que ainda não me conhece, bota aqui assim, ó, um V. A Dani tá sempre aqui. Coloca aqui um V. Se você tá aqui pela primeira vez, por favor, coloca aqui pra mim assim, pra eu saber. Um V. Cristina, quer? Precisa. Aí, ó, 15 estratégias infalíveis. Gente, esse e-book eu disponibilizei só pras minhas mentoradas. E hoje eu resolvi disponibilizar, mas você tem que ficar até o final. Porque eu vou te dar um comando, eu vou te dizer como. Te conheci agora. Ei, coisa boa. Lá aí, ó, te conheci agora. Primeira vez, Letícia. Alguém me conheceu agora aqui, foi quem? A Sandrine, é isso? A Raquel tá aqui pela primeira vez. Francisco quer muito, fica até o final, que você vai ter que cumprir uma tarefa para ganhar esse e-book, mas vai valer a pena, tá? Eu preparei com muito carinho esse e-book para vocês. A Ana Lu tá aqui pela primeira vez, então eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Dani Ritter, claro, isso aí não precisa nem dizer, né? Você já tá vendo. E eu trabalho na área da saúde, atuei na área da saúde por mais de 23 anos, fui enfermeira por mais de 15 anos, fui auxiliar de enfermagem também. Me formei na Universidade Federal da Bahia. Boa noite! E atuei na área de UTI a maior parte do tempo. Sou especializada, né, em UTI, em serviços e gestão de serviços de saúde. Nos últimos 6 anos em que eu atuei como enfermeira, eu fui supervisora, gestora, coordenadora, gerente de instituições de saúde. Tá? Hoje eu moro em Brasília, mas eu sou uma gaúcha que morou muito tempo na Bahia. Me formei na Universidade Federal de lá. E eu tinha muita dificuldade para me posicionar como líder, embora eu tenha um perfil dominante, e hoje a gente vai entender por que as pessoas têm dificuldade de se posicionar. E eu comecei a estudar o comportamento humano. Hoje eu sou Master Coach, analista de perfil comportamental, atuo como coach
né? Atuo como mentora, treinadora de líderes e ajudo enfermeiras a desenvolver a liderança. Eu te ajudo a ser mais segura, mais decidida, mais resolutiva e com isso você ser respeitada e reconhecida como líder pela sua equipe, tá? Já são mais de 1.200 enfermeiras treinadas com a minha formação, que é a formação enfermeira que lidera. E a gente está aí caminhando para um novo perfil de enfermeiros que o mercado de trabalho busca e que eu tenho certeza que você vai entender hoje e você vai desejar desenvolver esse perfil. Então essa sou eu, ok? Vamos entender o que é posicionamento? Vamos começar? Gente, o que eu quero que vocês façam para mim? Escreve aqui para mim, o que você acha que é posicionamento? O que você acha que é posicionamento, tá? E eu vou falando sobre posicionamento. Primeira coisa que eu queria te dizer. O mundo hoje fala de posicionamento. O mundo hoje fala sobre posicionamento. Então é um assunto que está sendo debatido na política, está sendo debatido nas igrejas, está sendo debatido na enfermagem, porque nós vamos trazer este conceito e vamos emergir uma nova enfermagem, tá? É nisso que eu acredito. Então, vamos entender o que é posicionamento. Querem arriscar? Colocar aqui pra mim o que vocês acham que é posicionamento? É tomar atitude, ser proativo. Olha aí, o Ícaro tá dizendo, vamos lá, enfermeiras, vamos lá. O que mais que você acha que é posicionamento? Ser assertivo nas decisões. Ser assertivo nas decisões. Vamos lá, vamos entender. Vou trazer para vocês um conceito e eu quero que vocês abram o coração para vocês entenderem o conceito de posicionamento, não só na sua vida profissional, tá? Este é o segredo. Mas é claro que a gente vai falar aqui de um conceito para você trazer para a sua vida profissional, para a tua atuação como enfermeiro. Então, vamos entender de uma vez por todas, gente, porque de verdade eu fico indignada e eu fico triste de ver que a maioria dos enfermeiros não tem a noção do que é o posicionamento e como que eu faço isso na prática, tá? A forma de como você se apresenta frente às situações, às pessoas, proatividade, é um dos conceitos. Posicionamento é ser o protagonista diante de todas as situações. Ah, essa é minha aluna! Essa é a enfermeira que lidera. Seria como agir mediante a uma situação independente do grau de intimidade com a equipe. Separando amizade com profissionalismo. Também, gostei. Posicionamento é um espaço que você ocupa, tá? É o espaço que você ocupa, aquele espaço que te cabe. Isso é posicionamento. É ocupar um espaço que te cabe na vida, nos relacionamentos. Isso é posicionamento. É cumprir um papel. Qual é o seu papel como enfermeiro? Isso é posicionamento, tá? E a gente precisa entender esse conceito para a gente parar de achar, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora, que posicionamento, para eu ter um posicionamento, eu preciso estar mandando em alguém, brigando com alguém, sendo rude com alguém, gritando com alguém. Isso não é posicionamento correto. Tá, Dani? Mas é um posicionamento. É um posicionamento. Mas vamos lá. Muita gente não se posiciona, principalmente as boazinhas, porque elas acham que elas precisam fazer isso, que elas precisam ser rudes, que elas precisam pisar firme, que elas precisam elevar a cabeça, que elas precisam, às vezes, até humilhar alguém. E tem muita enfermeira que se posiciona dessa forma. Isso é verdade. Mas este não é o conceito de posicionamento correto. O que eu tô dizendo? Que para eu me posicionar, eu posso ser gentil, eu posso ser boazinha, já tô te dando a resposta. Eu posso ser quem eu sou, eu posso me colocar, me impor diante das situações sem machucar ninguém. Estão entendendo isso, gente? Eu quero que você entenda isso. Posicionamento é ocupar um espaço que te cabe. Esse espaço aqui me cabe. Se eu sou mãe, qual é o meu posicionamento com o meu filho? Qual o meu papel? Aí vamos desbravar aqui. Tem mães que se posicionam gritando com o menino, batendo no menino. Tem mães que se posicionam
fingindo que não vem, omitindo. E tem aquela mãe que vai buscar estudar sobre como educar crianças de forma positiva, que vão fazer cursos, que vão buscar terapia, sei lá, vão aprender a como eu lido com meu filho. Estão entendendo isso? E aí ela começa a se posicionar de uma forma diferente. Então, o que é o posicionamento? Não tem nada a ver com arrogância. Por que eu quis trazer também esse assunto além da pesquisa? Porque quando eu falo de posicionamento em alguma postagem minha, sempre tem os enfermeiros que vêm comentar. Gente, de verdade, eu vou mostrar até alguns comentários daqui a pouco aqui para vocês. Que comentam coisas que eu digo, gente, não é possível. Ou eu não tô sabendo me posicionar, me comunicar, ou eu não sei, tem alguma coisa errada aí nessa linha, tem alguma falha nessa comunicação, que as pessoas não estão entendendo o que é posicionamento, ok? Mas eu te entendo, porque o que a gente mais vê na enfermagem são enfermeiras se posicionando da forma errada. E eu vou te falar 2 formas de se posicionar aqui. Eu aprendi a me posicionar sendo uma princesa, de tão educada. Ai, maravilhosa! Karina é minha aluna, gente, e realmente... Com 2 meses de formação, Karina é boazinha, ela tem o perfil comportamental da boazinha. Mas ela aprendeu a se posicionar, inclusive agora já está até com uma vaga fixa no setor que ela queria, que ela pleiteava, ok? E eu vou te contar como fazer isso. Então, posicionamento... Oi, Núbia maravilhosa! Também aprendeu a se posicionar da forma correta. Então, vocês estão entendendo isso, gente? Que existe o posicionamento fraco e existe o posicionamento forte. Não se posicionar já é um posicionamento fraco, mas é. Então não tem como, diante das situações, eu não me posicionar. Eu tô sempre posicionada em algum lugar. Pode ser que eu esteja posicionada errada, fora daquilo que eu precisava estar fazendo, a minha atitude. Aí vocês colocaram aqui, se posicionar é ter atitude, é ter proatividade, é saber delegar, é saber argumentar, é saber influenciar, é saber se comportar, é ter postura, é saber ser uma princesa, uma lady. E as boazinhas, quando elas aprendem a fazer isso, elas fazem de forma elegante. Então, posicionamento não tem a ver com arrogância. Embora ser arrogante é um tipo de posicionamento que você vai se dar mal, mas é um tipo de posicionamento. Então, ele pode ser fraco ou pode ser forte. Pode ser... Eu tô lendo aqui porque a equipe tá botando aqui pra mim na televisão que tem aqui algumas mensagens. Oi, Charles. Então, gente, por que eu falo que a enfermagem precisa disso? Porque nós precisamos aprender a ter postura de líder, de enfermeiro nos locais que a gente trabalha. Ocupar o nosso papel. Se eu tô numa UTI e eu sou enfermeira assistencial, quais são os papéis que me cabem dentro dessa UTI? Se eu sou coordenadora, quais são as competências comportamentais que eu tenho que ter para cumprir o meu papel ali? Isso é posicionamento. Eu estou imaginando aqui um joguinho de xadrez e eu coloco as pecinhas aonde elas têm que estar para ganhar o jogo. Isso é posicionamento. Então, ele pode ser forte ou fraco. Eu classifiquei assim. Tá, gente? Eu classifiquei como forte e como fraco. Vamos entender isso. O posicionamento fraco é quando você não se posiciona ou quando você se posiciona de forma grosseira. Por que este é um posicionamento fraco? Porque ninguém gosta de ser maltratado. Infelizmente, eu tenho muitas alunas que vêm com muitas reclamações, assim, elas aprendem a se posicionar, elas têm uma atitude de líder nos ambientes de trabalho, elas começam a se destacar e muitas vezes elas são barradas, elas são mal interpretadas pelas próprias chefias. Me dói dizer um negócio desse. Então, elas se preparam para ter um posicionamento correto. Chega no local de trabalho, elas se deparam com uma barreira que é a própria coordenação de enfermagem, que é arrogante,
que chama para dar um feedback e não sabe dar um feedback, que grita no corredor. Outro dia uma liderada me falou assim, Dani, o que eu faço? A minha coordenadora ficou gritando comigo no corredor, na frente dos técnicos, na frente de todo mundo. Isso é um posicionamento? É um posicionamento, mas não é o posicionamento que eu ensino para minhas alunas e não é um posicionamento correto, é um posicionamento fraco. Estão entendendo isso? Não se posicionar é um posicionamento, tá posicionado ali, ó, fora do jogo. Agora, me posicionar, ter um posicionamento forte é eu saber como agir, onde agir, o que falar, gerenciar minhas emoções para que eu não pese naquilo, nem ir pro banheiro chorar e nem gritar com todo mundo. A senhora dá aula presencial? Vamos começar a dar aula presencial, tá? Vamos começar a dar aula presencial. Então, é muito fácil de entender o que eu tô trazendo aqui, gente. Para de achar que para se posicionar você tem que sair derrubando tudo, sendo rude, maltratando as pessoas. Este tipo de posicionamento não é mais tolerado nas instituições. E, infelizmente, na enfermagem, a gente tem muitos enfermeiros que ainda fazem isso, tá? Olha só, minhas alunas mesmo, eu vou dar exemplo das minhas alunas porque são as histórias que eu recebo, tá? Essa semana mesmo eu tive 3 exemplos, 3 depoimentos de alunas que tiveram resultados com o posicionamento. 3. Uma foi promovida num ambiente em que ela mesma, quando entrou, me mandou mensagem: Dani, eu não vou aguentar ficar nesse ambiente. Não dá. Eu tento me posicionar, sou mal interpretada. Alguns técnicos não estão gostando de mim, aí eu sempre acompanhando, porque a gente acompanha, tá? Eu acompanho minhas mentoradas por 6 meses, acompanhando cada desafio e orientando. Vamos entender, fulana? Você alterou o seu tom de voz? Você foi rude? Aí eu tenho uma técnica, tá? Que eu consigo entender o que foi exatamente que ela falou. E aí fui conduzindo. Não, nada disso aconteceu. Era resistência mesmo da equipe. Beleza. E a gente foi trabalhando. Mas não desista. Olha, gente, eu quero que você entenda a essência do que eu tô te dizendo aqui. Isso é posicionamento. É a pessoa ter os princípios dela, os valores dela, que sabe onde ela quer chegar. E ela tá aprendendo ali na formação uma estratégia, um passo a passo, um guia prático para ela seguir, para ela chegar onde ela quer. E ela tá indo, tá? E aí, no meio do caminho, você encontra essas pessoas que vão te fazer duvidar da sua própria conduta. E o que é importante? Ela estava num ambiente em que a gente não deixou, nem eu, nem as colegas, né, outras mentoradas, não, segue firme, você não tá errada, você tá certa. E fazendo algumas perguntas, e aí, resultado de tudo isso. Agora me mandou uma mensagem, foi promovida no ambiente de trabalho. Ou seja, o posicionamento dela, diferente de todas as outras enfermeiras que estavam lá, ela foi apedrejada, porque prego que se destaca leva martelada. Eu não gosto muito dessas frases prontas, mas é verdade. Quando você começa a se destacar no ambiente de trabalho, você vai começar a sofrer retaliação, perseguição. Aí eu te pergunto, qual vai ser o seu posicionamento frente a isso? Vocês estão entendendo o que é posicionamento, gente? É seguir firme no teu propósito, naquilo que você tem que fazer. Se você acredita em você, se você entende que você está se posicionando da forma correta, você vai desistir porque fulaninho ou beltraninho não está gostando? É sobre isso, tá? E as outras 2 alunas, as 2 estavam como ferista, e aí se sentiam, né, desvalorizadas porque não tinham uma equipe fixa e já tinham tentado de tudo que é forma, e aí elas começaram a se posicionar com as minhas orientações e todo o meu conteúdo, claro, e as 2 estão agora com uma vaga fixa. Vocês estão entendendo o que é posicionamento? Sem brigar com ninguém. Ninguém vai lá reclamar. Quem reclama não lidera. Nós temos esse lema dentro da formação. Quem reclama não lidera. Troque reclamação por ação, por sugestão. E aí você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, inclusive na enfermagem e na liderança. Muito sentido. E não mudo mesmo a base de
porrada. E olha que levo muitas. Exatamente, Dani. É isso aí. Tá? Então, deixa eu andar aqui. Quando você se posiciona, o resultado vem. E eu quero te dizer aqui hoje que tem poder no teu posicionamento. Você não tem noção o poder que tem o teu posicionamento. Às vezes aquela equipe ali, ela tá contaminada por alguém que passou ali, teve um posicionamento errado. Às vezes era uma líder que se posicionava com rispidez, maltratou tanto aquela equipe, e aí você chega querendo fazer as coisas diferente e você não achou muito bem o caminho. E quando você começa a mostrar quem você é, e as pessoas começam a ver que você é competente, que você tem boa intenção, que você sabe se posicionar, essas pessoas começam a te seguir. Aí a Lê também é minha aluna. Essa foi a chave que virou na última mentoria, né, Lê? Trocar a reclamação por ação. A Lê botou lá no setor dela. Ao invés de reclamar, traga uma sugestão, faça uma ação diferente. Então eu tô aqui hoje para te dizer que existe poder no teu posicionamento. Em todos os papéis da tua vida, tá? Como mãe, como esposa, como enfermeira, como você tem se posicionado na sua vida pessoal. O que você tem feito com as circunstâncias, com o que acontece com você. Hoje eu falei isso lá no grupo da mentoria, porque eu respondo todos os desafios e vou colocando lá dentro do grupo. E alguém contou uma situação que estava vivendo, que estava muito chateada, e eu perguntei, e como você vai se posicionar diante dessa situação? 10% é o que acontece com você. 90% é o que você faz com que acontece com você. Então, eu acho que chegou o momento de você parar, pensar o que você quer, se responsabilizar pelo seu resultado, ter uma estratégia, seguir em frente. Isso é posicionamento. Ao invés de eu reclamar das circunstâncias, eu trocar essa reclamação por ação. Isso é posicionamento. Como você tem se posicionado? Eu gosto muito de trazer um exemplo, inclusive na minha vida espiritual, como eu tenho me posicionado. Sabe, eu estava lendo um livro essa semana e falava justamente disso, que Deus, ele vai fazer o papel dele. Ele está esperando você se posicionar. Exatamente com essas palavras, gente. Lembra que eu falei para vocês que o mundo está falando de posicionamento? Então, o livro, que nem é deste ano, usou as mesmas palavras. Deus está esperando que você se posicione para que ele faça o que tem que ser feito. A parte dele está esperando. E o que quer dizer isso? Esperando que você se posicione. Está esperando que você haja. Que você se movimente. Ok? Tá caindo ficha aí, gente, para vocês? Que é? Girlane trabalha no Martagão. A Girlane trabalha no Martagão, tá aí ainda? Eu trabalhei no Martagão Gesteira, em Salvador. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Agora vamos dar uma paradinha de 2 segundos aqui para fazer um sinal de fumaça. Aí, conta aí pra mim se tá fazendo sentido isso que eu tô falando. Faz um sinal de fumaça, clica no coraçãozinho aí. Digita aqui pra mim uma chavezinha. Porque eu preparei essa live pra vocês, tá? Tô aqui com a minha pesca aqui na minha frente, ó. Tá fazendo sentido? Escreve aí pra mim. Tô vendo aí o foguinho subir, pelo amor de Deus. Salvador aqui, marcando presença. É isso aí, Ícaro. Gente, nem me fala em Salvador que meu coração fica, ó. Morei 16 anos em Salvador, tenho 2 filhos baianos, trabalhei no Martagão, trabalhei no Ananeri. Tá caindo chave? Que bom. Virando chave aí pra vocês. Meire, graças a Deus que sempre tem as que respondem, né? Olha o posicionamento aí. Quantas vezes você dá feedback daquilo que você está recebendo? Está fazendo sentido? É isso aí, tá? Como enfermeira, qual é o seu posicionamento? Qual é o seu papel no lugar que você trabalha? Dani, sair de um ambiente é um posicionamento errado ou pode ser positivo também? Total, é um posicionamento. Escolhas, eu vou falar agora os elementos do posicionamento, tá?
Escolhas. A Graziele fez uma pergunta muito pertinente. Se eu escolho sair de um local porque eu não estou me desenvolvendo, no HGE eu não trabalhei, mas conheço muita gente de lá. Show de bola, gente. Você sair desse ambiente em que você não está se desenvolvendo é um posicionamento, tá? Depois de avaliar de acordo com a verdade. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente avalia o nosso ambiente pela nossa lente, pelas nossas crenças. E muitas vezes as nossas crenças não nos deixam ver a verdade. Bota amor nas minhas palavras, tá? Mas e quando a gente não enxerga, o que eu quero dizer? Se eu tô culpando muito o ambiente, todo ambiente que eu vou trabalhar é ruim, ninguém presta. Peraí, né? Será que ninguém presta ou sou eu que tô com uma visão contaminada das coisas, tá? Já compartilhei com um grupo que criei sobre o despertar da liderança sobre sua live. Que legal, olha aí, o despertar da liderança. É isso aí. Tive que sair, olha que fiz de tudo, mas não deu. Posicionamento, se posicionou em outro lugar. Tu sabe que eu tava comentando aqui com meu marido hoje. A gente ganhou uma semente. Presta atenção nisso que eu vou dizer pra vocês, gente. Olha só, tem poder no seu posicionamento. Eu ganhei da minha manicure uma semente de girassol. E aí, eu joguei essa semente de girassol aqui em casa. Coloca a mão nas suas palavras todo dia, né, Karina? Porque eu dou chicote nessas minhas alunas, viu? Eu dou chicote. E aí, eu plantei em vários lugares aqui de casa. No fundo, aqui do lado, na frente. E agora eles começaram a nascer. E hoje eu tava tomando sol ali. E eu tava sentada e eu agora aprendi a contemplar tudo que Deus tem feito na nossa vida, e esses mimos, sabe, são de Deus pra mim. Eu vejo um passarinho agora, eu quase choro, gente. É você aprender a se posicionar com Deus, pra que Ele derrame bênçãos e graça na sua vida, sabe? E aí eu tava dizendo pra Leandro, olha que louco, né? Era uma semente, eu vi essa semente, ela era uma semente. E agora ela tá um girassol. Algumas já se transformaram num girassol. Presta atenção nisso que eu tô te falando. E outras estão maiores, outras menores. Algumas ainda vão ficar amarelinha, ela ainda tá aquele botão verde. E o que isso quer dizer? Você é uma semente. Você é uma semente, tá? E dentro de você tem frutos, tem resultados. Se você estiver plantada no lugar certo, você vai dar muitos resultados. A gente percebeu isso com a mesma semente plantada em lugares diferentes. Algumas já floresceram, outras não, outras estão amarelinhas, outras estão menores, outras estão maiores. E o que isso quer dizer? Você pode estar no lugar errado, com a mentalidade errada. Às vezes você muda de lugar, mas não é o lugar, é você. Às vezes não é você se desenvolveu e está no lugar errado. E isso tudo se resume numa coisa: descoberta. Eu preciso entender quem eu sou, a minha identidade, para saber onde eu vou florescer melhor. Aí o Leandro tava dizendo, não, sabe por que esses girassóis aqui, eles estão mais crescidos? Porque ele mesmo perguntou e ele mesmo respondeu, não, mas por que será, né? A gente plantou no mesmo dia. Aí ele começou a analisar. Olha as conversas de maluco, né, gente? Ele começou a analisar, não, porque aqui pega mais sol. Olha só, essas aqui estão mais na sombra, então elas estão menorzinhas. Elas não estão no lugar exato que elas poderiam estar, porque o girassol, ele gosta mais de sol, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Cada uma no seu tempo tá dando flor, tá dando fruto, tá sendo o que ela nasceu para ser. Aquela semente era uma semente e agora ela é uma flor, ela é um girassol. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você olhar para você hoje, talvez você ainda não seja a pessoa que você quer, a profissional que você quer, reconhecida, valorizada como você quer, porque você precisa mudar o seu posicionamento. Tá fazendo sentido, gente? A Graziele disse que teve que sair, fez de tudo, mas não deu. Aí, e pediu ajuda, Grazi. Você fez o quê? Você fez coach, fez mentoria? O que você fez? Dani, coloca amor nas suas palavras todos os dias. Vamos lá.
Entender quem eu era foi o primeiro passo mais importante. Entender quem você é. Onde você vai se posicionar melhor. Se não está se posicionando, por que não está se posicionando? Se está se posicionando errado, o que está acontecendo? Qual é a forma que você vai se posicionar da forma correta? Entendendo que você que está aqui hoje está proibido de amanhã achar que posicionamento é você, só as que mandam, só as que pisam firme é que se posicionam. Não, gente, esse tipo de posicionamento não leva ninguém a lugar nenhum. Isso são posicionamentos arrogantes, tá? O que eu tô te ensinando aqui é um posicionamento sem ser chata nem boazinha demais. É um posicionamento para sua vida, ok? Vamos procurar nossos sóis diariamente. Exatamente, ok? Aí, o que mais? Vamos ver o que eu preciso para ter um posicionamento, tá? Olha só, como enfermeira, eu tenho alguns papéis na minha função, certo? Eu tenho papel, dependendo do lugar, eu tô trazendo aqui um apanhado geral. Cada uma vive uma realidade. O importante é entender o quê? Sou enfermeira, eu vou precisar liderar. Liderança não é privativa do enfermeiro, eu não posso delegar, ela não é delegável. Eu não posso dizer assim, o técnico, o melhor técnico que eu tenho, dizer lá, vai lá, lidera a minha equipe para mim. Não. Você não pode delegar. A liderança, ela é privativa do enfermeiro, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, um dos nossos papéis é de assistencial. Beleza, vamos lá, vamos funcionar uma veia, vamos fazer a parte assistencial, curativo. Dependendo do lugar que tu trabalha, tem aí tuas funções, tá? Obrigada, Dani. Gosta de me ouvir? Que bom. Outra função que a gente tem de gestão. Gestora. Gestão do cuidado. Pode ser ali no seu plantão, como enfermeira assistencial, vendo todo o material. Você chega, organiza tudo, vê quem vai pro banho primeiro, vê quem vai fazer o curativo primeiro, você estabelece prioridades, isso é uma gestão. Você pode ter um cargo e fazer gestão de indicador, gestão de processo, mas é uma gestão. Então o enfermeiro tem este papel de gerenciar o cuidado. E um outro papel que a gente tem é o educacional. Nós temos que ali, o paciente vai dar alta, a gente tem que ir lá, tem que conversar, tem que orientar a alta. Ok, gente, estão entendendo isso? E o outro papel, outra função, olha o posicionamento aqui, líder da minha equipe. Eu sou a líder. Se eu não ocupar o espaço de líder, alguém vai ocupar. Por quê? Porque espaços não ficam vazios, nunca. Se não é o enfermeiro que se posiciona como líder, que não se coloca no tabuleiro ali do jogo como líder, alguém vai se colocar. Oi, Grace, maravilhosa! Alguém vai se colocar. Tá, Dani, através de você, eu me conheci, isso deu coragem para tomar essa decisão. Não era o que queria, mas eu precisava. Nem sempre é como a gente quer, né? Como posicionar diante de um liderado que se comporta com muita intimidade, mesmo não sendo dada pelo líder? Será que não foi dada? Será que não foi dada? Será que não foi dada? Às vezes a gente tem um comportamento, sabe, Ícaro, independente da nossa vontade. Essa semana que vem, a gente está na formação com aula sobre inteligência emocional, fazendo módulo de inteligência emocional e crenças, e eu vou falar disso. A gente se comporta como a gente foi programado para se comportar, independente da nossa vontade e da nossa consciência. Às vezes é um comportamento inconsciente que está fazendo a equipe entender que tem esse acesso, tá? Como me posicionar diante de um profissional que atrasa o serviço para ficar fazendo fofoca e não gosta de feedback. Feedback não é para gostar, tá? Feedback é uma ferramenta de comunicação que serve para a gente desenvolver pessoas. Ela serve para a gente dar elogios. Feedback é vida. Vou dar uma indicação de um livro para vocês sobre feedback que eu dou para minhas mentoradas, tá? Me cobrem depois, não vai ser agora, eu vou dar no final da live. Então, não tem não gostar. Isso tudo acontece, ó. Eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo ali, tá, gente? Ali em cima. Se posicionar diante de um profissional que atrasa o serviço pra ficar fazendo fofoca. Isso é falta de liderança. Isso é falta de posicionamento de quem tá liderando esse setor, essa equipe, essa pessoa. Isso é a prova da falta de uma liderança forte. De um posicionamento forte.
Ei, eu tô dizendo pra você ir lá e impor, eu tô dizendo pra você ir lá gritar com a pessoa que só assim você vai estar se posicionando? Não. Posicionamento é um conjunto de atitudes que você tem que vão levar aquela pessoa a se desenvolver. Ah, mas não gosta de feedback, Dani. Feedback não é pra gostar. Você tem que saber dar um feedback que o seu liderado saia te agradecendo. Na formação eu te ensino como. A gente tem uma masterclass completa na formação chamada Feedback na Prática, onde eu te ensino a chamar atenção, a dar um feedback sem apontar as falhas do seu liderado. Para desenvolver feedback, gente, não é só de correção, não. Feedback você tem que elogiar também. Existe toda uma estrutura, gente. A gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende a liderar. Eu falo isso com tristeza mesmo. Sabe por quê? Porque liderar é sobre pessoas. Lidar com pessoas é o nosso maior desafio. E as pessoas são os nossos maiores aliados, nossos maiores ativos. Não existe nada mais importante do que as pessoas que você lidera, que você se relaciona, que você convive. A gente precisa aprender a se relacionar com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta. A gente precisa aprender a chamar atenção. É muito frágil, né? Eu diria que é falha, né, Dani? É mais que frágil. Foi essa masterclass que iniciou toda a minha mudança. Ó a Karina aí, tá vendo? É isso aí, você aprende a dar um feedback sem apontar falhas, sem deixar o liderado com cara feia pra você e com raiva. Não, as minhas alunas que aplicam a ferramenta que eu ensino e eu dou o beabá, eu dou um PDF. Primeiro você fala isso, depois isso, depois isso. Elas vão treinando e depois elas aprendem a fazer sem o PDF. Mas, gente, feedback é vida. No livro que eu vou te indicar, o autor, ele considera o feedback como o quinto sinal vital. Você tem noção do que é isso? O quinto sinal vital. Se você ler esse livro, você vai entender que o feedback é necessário para nós. Nós precisamos de feedback. Você vai sair assim, meu Deus, eu preciso de feedback. Você tem que amar feedback. O que eu tô fazendo aqui hoje é tô te dando um feedback. E eu vou te mostrar aqui algumas coisas, tá? Eu falo com tristeza que não aprendi isso na faculdade. Ninguém aprendeu, Heloísa. E sofri muito nos meus primeiros anos como enfermeira. Sofre mesmo. E ainda estou no processo de aprendizagem sobre gestão de pessoas. Heloísa, é isso aí. E eu vou te falar mais uma coisa, tá? Gestão de pessoas, muitas vezes você faz... A faculdade não ensina. E muitas pós-graduações também não vão te ensinar. Porque é um processo... A liderança, tá? É um processo de dentro para fora. Eu preciso aprender a me liderar primeiro. Eu preciso aprender a olhar para mim, a me conhecer. Então, quais são os elementos do posicionamento, gente? Quais são os elementos do posicionamento? Antes de falar sobre os elementos, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu postei nos meus stories hoje. Quem viu? Por que que é importante a gente falar de posicionamento? Tudo isso que eu falei, tá? E a gente nem conceituou o que é ser boazinha. A gente só conceituou posicionamento, tá? Tenho dificuldade de liderar. Tenho uma equipe muito difícil, já passaram por vários supervisores. Vanessa, e eu te pergunto, isso é posicionamento que eu vou fazer com a Vanessa aqui? Não leva pro pessoal, tá, Vanessa? Eu vou usar você para dar um exemplo. Eu quero perguntar para você, quantos cursos de liderança você fez? Você sabe o seu perfil de liderança? Quantas vezes você buscou desenvolver a sua liderança para liderar essas pessoas difíceis? Responde aqui para mim, tá? Responde aqui pra mim, Vanessa. Enquanto eu mostro aqui, eu quero que você responda. Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ó. Dani, mas você tá mostrando o nome da pessoa, não expõe. Gente, isso aqui é um comentário que fizeram num post meu, no feed. Então, eu tô respeitando essa pessoa, porque se ela comentou lá e é público, ela tá lá exposta, você vai lá e vai ver. Tá? Então, por isso que eu tô expondo aqui. Olha só, a Vanessa botou aqui pra mim, nunca. E aí eu tenho outra pergunta pra te fazer. Você se jogaria no mar revolto sem saber nadar? Você entraria num ringue pra lutar sem treinar? Você nunca faria isso. Então, por que você acha que você entra, você lidera pessoas, considera elas difíceis, mas você nunca fez nada pra mudar isso? Isso é posicionamento. Ter um posicionamento de reclamação sem fazer, e eu não tô
aqui criticando a Vanessa, porque isso, Vanessa, eu também demorei a entender, tá? Então receba com muito amor o que eu vou te falar agora. Eu ter uma postura de reclamar, minha equipe é difícil, e pode ser, tá? Tem gente difícil mesmo, beleza. Aí sim que você tem que aumentar o seu preparo para lidar com essas pessoas, tá? Como que você quer ter resultado se você nunca fez nada? O teu posicionamento, ele tá sendo de vítima dessa equipe. E eu tenho certeza que você é a vítima deles. Eles fazem o que querem e o que não querem. Por quê? Porque espaços não ficam vazios. Então, assim, eu não consigo liderar. Minha equipe é difícil e eu nunca fiz nada. Que posicionamento eu tô tendo diante da situação, tá? Agora eu quero comentar aqui esse post. Ó, o que impede de serem reconhecidas, foi um post aleatório que eu fiz e eu quero que vocês entendam a análise que eu vou fazer desse comentário, que são absurdamente arrogantes. Olha o que eu falei. O posicionamento de algumas enfermeiras é tão arrogante, que acaba com a imagem da enfermagem inteira. Ó, são inimigas da classe, não trabalham em parceria, biriri barará, tá? Vamos escolher outra aqui, deixa eu falar outra aqui. Olha outro posicionamento aqui, falei da arrogante. Nem dá para chamar de líder quem tem medo de contrariar o médico ou o diretor da instituição, mesmo tendo razão em estar no seu direito. Tem enfermeiras que têm esse posicionamento aqui, fraco. Não tem medo, não tem coragem de enfrentar nem médico, nem ninguém que contrarie e acaba não defendendo a sua equipe. Esse é um posicionamento fraco e nós temos muitas. Lembra que eu te falei que eu preparo as minhas mentoradas, elas chegam lá, se deparam com coordenadoras que têm medo, que não têm coragem de olhar para o médico e dizer: não, a minha equipe não vai repetir a prescrição. Porque já passou de 24 horas. Ah, mas eu não tenho médico que vai aí agora. Então, os pacientes vão ficar sem medicação, porque tá errado e eu não vou dar uma orientação errada para minha equipe. Isso aconteceu com uma mentorada minha, tá? Não tô inventando, não. E eu vivi muito isso na prática. Então, o posicionamento do enfermeiro que tem este papel naquele momento, e eu não preciso xingar o médico, discutir com o médico, jamais, gente. Não é isso que eu tô dizendo. É dizer, doutor, então como que a gente vai fazer? Porque a equipe é proibida de repetir a prescrição depois de 24 horas. Como é que a gente pode resolver, então? Isso é posicionamento, tá? Eu não tô lendo ainda, vou mostrar só mais um. Olha esse aqui. Esse aqui é ridículo. E aí eu quero dizer pra você. Você tá vendo que não dá pra concorrer com uma pessoa dessa? Você tá vendo o quanto é fácil se destacar na enfermagem? O quanto é fácil ter um posicionamento reconhecido? Minhas alunas têm 2 meses de formação, já estão sendo chamadas para cargo, já estão se posicionando, já estão se fixando em escalas que eram de ferista. Olha só, 90%. Olha essa fala aqui, gente. E isso aqui tem várias interpretações. 90% dos técnicos fazem o serviço dos enfermeiros. Todos nós sabemos disso. Todos quem, né? Tá generalizando. E a maioria só sabe mandar. Quem lidera um hospital são os técnicos. Essa pessoa não sabe nem o que é liderança. Sabe nem o que é liderança. Muitos dos enfermeiros não sabem nem funcionar o acesso. Agora da ordem eles sabem. Tem várias informações aqui. Primeira coisa, gente. Se o enfermeiro não sabe funcionar uma veia, ele precisa aprender. Porque como que ele vai delegar, vai acompanhar, vai supervisionar, vai ajudar quando precisa se ele não souber? Beleza? Beleza, Dani. Entendeu? Entendi. Agora, quem tem a função todo dia ali de estar funcionando veia? É o técnico. Então é muito natural que este técnico, ele fique muito bom nisso. E que o enfermeiro, se ele não fizer isso todos os dias, toda hora, ele não vai ter habilidade. Então é muito natural que isso aconteça, tá? Mas aqui, olhando para a mentalidade dessa pessoa que provavelmente é um técnico de enfermagem, uma técnica. Primeiro ela olha para o enfermeiro e se iguala, somos iguais. Somos, como pessoas nós somos iguais, mas com funções diferentes. Por que essa técnica acha que a enfermeira tem que fazer o que ela faz? Porque os papéis e o posicionamento do enfermeiro não tá claro. Olha, gente, podem me criticar, porque hoje eu tô aqui, hoje eu vim virada. Digo, não, gente, hoje eu vou me posicionar. É assim que eu vi
nos 15 anos que eu atuei, eu fui técnica de enfermagem. Eu recebo mensagens de técnico. Dani, a enfermeira que trabalha comigo não se posiciona. Onde eu trabalho, outro dia eu ouvi desse jeito, é cachorro fazendo xixi no poste. O técnico me diz isso. Mas por que isso acontece? Porque o enfermeiro realmente tem enfermeiros que ficam só sentado, que não aprendem o que tem que aprender, que não sabem fazer ali um procedimento, ou que ao invés de ele ser o enfermeiro, ele é o técnico, porque ele fica lá funcionando veio o dia inteiro, fugindo das responsabilidades dele. Isso acontece, tá? Então vocês entendem. E agora como é que eu tiro isso aqui? Parar de compartilhar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Olha quanto é importante. Porque vocês já viram... vamos falar aqui de uma profissão que tem auxiliar também. O dentista. Tem o dentista e o auxiliar do dentista. Ok? Vocês já viram o auxiliar de dentista jogando pedra no dentista? Porque o dentista era para fazer tal coisa e não fez. Porque eu nunca vi. Vocês já viram? Por quê? Porque os papéis estão bem definidos. Ninguém precisa discutir qual é a função de um, qual é a função do outro. Mas na enfermagem não. A gente ainda tem uma longa conversa aí de discussão de qual é o papel de um, qual é o do outro, quando que um tem que ajudar o outro, quando elas se misturam. Por quê? Porque a gente não sabe liderar. Porque a gente não sabe liderar. Ok? A gente não sabe. E levando em consideração tudo que eu tô te falando aqui, tá? Eu vou olhar já. Ciência baseada no achismo. Gostei dessa. Sempre digo isso quando estou acompanhando estágio. Você é fantástica, obrigada. Poste fazendo xixi no cachorro. Exatamente. É desse jeito. É por isso que isso cada vez tem mais enfermeira do que Não entendi, amiga. Ela tá aí de novo. Alunas que são técnicas de enfermagem estão se formando enfermeira e chegam na formação e dizem que conhecem enfermeiras que são péssimos exemplos. Verdade, verdade. Tem que me dizer quando é o comentário e quando é o teu comentário. Né? O que fazer quando a equipe tem um pensamento que enfermeiro não manda, que a equipe derruba o enfermeiro se quiser? Ah, gostei dessa consideração. É o que o técnico falou ali. Ou se não foi nessa, foi em outros comentários. Que eles são a maioria e eles derrubam. Derrubam. Gente, pensa assim, ó. Derrubam o que não tá bem fixado. Tá? Vamos pensar assim. Tudo que está sólido, tudo que tem raiz, é mais difícil de derrubar. Derruba quem tá fraco. Quem tá fraco, vem um vento e derruba. Derruba porque o enfermeiro não tá bem posicionado. Derruba porque o enfermeiro não tem argumento. Derruba por conta disso aqui que eu vou te falar agora. Deixa eu só ler mais um comentário aqui. É por isso que tem cada vez mais enfermeza do que enfermeira, a Neiva tá dizendo. Depende também do conceito dessa enfermeza, tá? Às vezes a enfermeira realmente ela precisa estar ali mais no burocrático. Tem muito técnico que virou enfermeira e fala pra mim, Dani, agora eu entendo. Eu meti o pau, mas agora, de verdade, eu sei que não é bem assim. Então, a gente tem que analisar isso aí. Tem as enfermeiras mesmo, tá? Mas também tem aquela equipe que acha que a enfermeira tem que estar junto com eles, fazendo tudo que eles fazem. Gente, a gente precisa ter senso crítico. Isso é posicionamento. Eu preciso entender. Quando, por exemplo, eu sou coordenadora, e eu tô falando isso porque quando eu fui coordenadora, eu já estive coordenadora, eu tinha uma equipe de supervisores e abaixo delas tinha os enfermeiros e abaixo dos enfermeiros tinha os técnicos, então eu era coordenadora de todo mundo. E isso ocorria muito, reclamação. A enfermeira tal não levanta a bunda da cadeira. E eu dizia sempre para elas, vamos verificar. Porque pode ser duas coisas. Ou o técnico, ele olha para esse enfermeiro e ele acha que o enfermeiro tem que estar junto com ele em tudo. Entra no banho e vai todo mundo. Que o enfermeiro tem que parar o que ele está fazendo para ir lá desligar uma bomba. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter discernimento e senso crítico quando realmente esse enfermeiro, ele tem ali a bunda colada na cadeira e ele realmente não vai. Eu vi muitos, tá? Eu não tô dizendo que não existe, existe, infelizmente. Mas tem aqueles enfermeiros que eles também fazem de tudo e não agradam os técnicos. Por quê?
Porque os técnicos querem que o enfermeiro faça tudo. O trabalho deles, o trabalho do enfermeiro, o trabalho do técnico. Ok? Então, assim, olha só, a gente precisa ter senso crítico e analisar cada situação para ver se realmente é um enfermeiro que é uma enfermeza e acontece, se aquele enfermeiro está precisando de um feedback para ele estar colado com a equipe, ou se ele é aquele enfermeiro que, pô, ele não tá dando conta. A equipe está exigindo que ele esteja ali fazendo o papel do técnico e do enfermeiro, que cai naquela mesma coisa que eu falei agorinha, que os papéis não estão bem definidos. E nós trabalhamos em equipe. E a gente sabe que tem muito técnico que sabe mais que o enfermeiro, a parte técnica ali do cuidado. Então vai lá e aprende com o técnico. Não tem problema nenhum. Ser líder é ser vulnerável, é ser humilde. Você não vai saber tudo. Ser líder não é saber tudo. Se posicionar, inclusive, muitas vezes o teu posicionamento é: seja humilde. Muitas vezes você está precisando se posicionar de uma forma mais humilde. Estão entendendo, gente? Quem está entendendo isso, clica aí no coraçãozinho para mim. Vejo isso com algumas colegas fazendo sempre o trabalho dos técnicos. Exatamente. Aí tem que fazer uma análise, gente. Não dá para dizer que é todo mundo igual, tá? Então, o que vai definir o teu posicionamento? Gente, vamos mandar essa live para mais pessoas aí, que eu vou indicar o livro sobre feedback se a gente bater 100 pessoas aí nessa live, tá? Você mandou para 10 pessoas, como eu te pedi. Quem chegou depois não mandou. Manda aí para 10 pessoas essa live. Então, quais são os elementos que precisam ter no posicionamento? Gente, primeira coisa, eu preciso me conhecer. A Karina botou aqui para vocês. Me conhecer foi um processo fundamental para eu me posicionar. Por que que é importante eu me conhecer para me posicionar? Porque tem poder no meu posicionamento. Eu tenho muitas habilidades que nasceram comigo, dons de liderança que eu não tô sabendo usar a meu favor. Isso acontece muito. Muitas das minhas mentoradas, às vezes elas olham para mim e dizem: Dani, eu não me vi assim. E depois do teste de perfil comportamental, mandou para 50, Dani, bate aqui, arrasou. Depois da análise de perfil comportamental, elas entendem quem elas são. Uau, então eu vou, nossa, fortalecer a identidade. Sara, fortalecendo a sua identidade. E não é o que eu digo nem o que você diz, é um teste de perfil comportamental que a gente trabalha dentro da formação, onde você conhece como você pensa, como você age, como você faz escolhas, como é o teu processo decisório, qual é o teu estilo de liderança. Se você é mais segura, mais insegura, mais emoção, mais razão. Então é um teste de perfil e dentro do meu conteúdo eu te ajudo a encontrar essas características no teu comportamento. Então desenvolver a liderança precisa ser de forma personalizada. A gente tem que parar de achar que ser líder é um negócio engessado. Você nasceu para liderar. Ei, você nasceu para liderar. Deus fez você para liderar. Te colocou numa situação que é ser enfermeira. Mas Deus te escolheu para estar ali, para ser enfermeira. E eu tenho certeza que Deus não quer acabar com a enfermagem. Só que do jeito que a gente anda, do jeito que a gente está indo, do jeito que está o nosso posicionamento fraco, a gente está desmotivada. Muitas estão desmotivadas. Muitas alunas chegam para mim: Dani, é minha última cartada. Se eu não conseguir agora... Aê, vocês arrasam, vocês são demais. Vocês são demais. Então, assim, se eu não conseguir agora, eu não quero mais ser enfermeira. Então, aí eu pergunto, você fez 5 anos de faculdade para desistir agora? O problema não é desistir. Quero fazer outra coisa, vai lá, faz outra coisa. O problema é você desistir pelo motivo errado. Então, se conhecer é a primeira etapa, entender quem você é. Você já tem a sua identidade em Cristo, em Deus. Agora você que precisa entender qual é o seu perfil comportamental. O que falta para você ajustar? Todos nós temos habilidade de liderança, vocês sabiam disso? Só que não são as mesmas habilidades. A minha habilidade é diferente da Bruna, é diferente do da Marion, é diferente do da Ediane, que acabou de entrar aqui. São habilidades diferentes, nós somos diferentes. Então eu preciso entender, essa minha habilidade que eu sou boa, como que eu vou usar ela a meu favor? Ser boazinha
é uma habilidade. Anota o que eu vou te dizer agora. Ser boazinha não te impede de se posicionar. Você não se posiciona porque você se acha boazinha, porque você tem medos e inseguranças. Você tem um processo decisório diferente. Você aprende de uma forma diferente de qualquer outro perfil. Mas deixa eu te contar. Você sabia que eu li um artigo essa semana no LinkedIn, tá? Que chega de perfis rudes nas instituições, chega de pessoas arrogantes, chega de líderes que só querem mandar sem ouvir a equipe. E se eu te disser que as boazinhas têm um perfil incrível para liderar, desde que elas desenvolvam o posicionamento delas, desde que elas, quando elas descobrem quem elas são, elas lideram lindamente. É sério, eu babo, eu fico impressionada. Eu tenho uma amiga que ela é boazinha. Boazinha a gente dá um nome carinhoso para as estáveis, tá? Só que a gente tem um grupo de mastermind e ela é a líder do nosso grupo, gente. Não sou eu não que sou dominante. Não sou eu que ensino liderança. Ela é a líder. Por quê? Porque ela conduz o grupo. Ela tem um jeito majestoso de falar. Ela é uma lady. Vocês entendem isso? Então, esse artigo dizia exatamente isso. O mercado, ele tá sedento pelas boazinhas, só que a boazinha não pode ficar lá, pasmada, né, com medo de falar, de dizer não. Não, ela tem que saber dizer não, ela tem que se posicionar, ela tem que chamar atenção, mas de um jeito carinhoso, com amor. E é disso que a gente precisa com a nossa equipe. Não é entre não chamar atenção. Dani, o que eu faço então? Eu não vou falar, né? Não, você vai falar. Só que você vai falar com amor e firmeza. Jesus nos ensinou isso. Liderar com bordão e um cajado. O que isso quer dizer? Eu saber direcionar. Eu saber chamar atenção. Eu saber acolher. Eu saber ter empatia. Mas quando eu preciso direcionar e ser mais firme, eu saber falar. Eu saber dizer isso para a pessoa. Porque eu vou te dizer uma coisa aqui. Por mais errado que o seu liderado seja, mais difícil que ele seja, e Deus não nos prometeu, né, que ia ser tudo lindo. Pelo contrário, ele disse que no mundo tereis aflição, mas eu estarei com você. Então a gente vai encontrar muita gente difícil. Mas por mais difícil que essas pessoas sejam, elas não merecem ser maltratadas. Você tem que saber abordar, dar um feedback, chamar atenção, com amor e firmeza. E isso é super possível. Agora você tem que aprender, né? Aí, nunca fiz um curso. Ai, não sei como é. Aí, meu amor, aí você quer o quê? Né? Aí, lembra que eu fiz um Reels, gente, que eu não me aguentei, eu tive que fazer. Tipo assim, tá, Dani, tô com esse problema todo. Tá, e o que você fez? Nada. Tá, então o que você quer? Toma uma dipirona, né? Não tenho o que te dizer. Eu estava nessa vibe. Se não tivesse um direcionamento, eu desistiria da profissão que amo. Ah, é minha aluna aqui, né? A Barbiera, olha aí, ó. A Mônica. Gente, exemplos reais. Você está desmotivada porque o teu desafio, ele tá aqui. E o teu preparo tá aqui. E aí você tá desmotivada. Não tem pra onde fugir. Normal. Você queria o quê, né? Queria conseguir ser boazinha sem ser trouxa. Queria, não quer mais, Marise? Marizio. É isso aí, tem como, tem método para fazer isso. Se conhecer com as ferramentas certas, saber quem eu sou, saber lidar com todos os perfis de pessoas, é maravilhoso. Super indico a mentoria da Dani. Ela dá uns starts que, olha, nem Deus imagina. É isso aí, é meu propósito. Em 2 meses de mentoria, né, Karina? É isso aí, tive resultados incríveis. Conheço várias arrogantes. Eu também. Também, gente. A arrogância é uma defesa. Pararam para pensar nisso? Arrogância é uma defesa. Quem ficar até o final vai ganhar o PDF, o e-book de 15 estratégias infalíveis para lidar com pessoas. E eu vou te dizer como no final da live, tá? Então, se eu fosse você, ficava aí, que eu vou te dizer como ganhar esse e-book gratuito que a minha equipe vai mandar para você. Então, o que eu preciso para me posicionar? Me conhecer. Ter clareza, né, de quem eu sou. Eu preciso ter competências bem desenvolvidas. Que competências é essa, Dani?
Ninguém se posiciona sem se preparar, sem ter as competências, tá? Que competências são essas? Comunicação. Para me posicionar, eu preciso me comunicar bem, gente. Ok? Eu preciso ter boa comunicação, assertividade, eu preciso ser resolutiva, eu preciso ser segura. Ninguém segue um líder inseguro. Se você tá inseguro, e eu vou ler agora aqui uma passagem da Bíblia para vocês que não sou eu que tô te dizendo isso. Você tem que ter um objetivo, tem que ter querência, sabe? Tem que querer fazer a diferença. A gente precisa de enfermeiros que se importem com o posicionamento que ele está tendo no seu ambiente de trabalho. Então se preocupe com como você está agindo. Tomar decisões, ter ações em direção da decisão que você quer. Aqui a Keila. A Keila é minha aluna uma das últimas que entrou, né? Começou a mentoria há 2 semanas, está sendo muito válido. Que bom, Keila. Heloísa tá aqui colada. Fica aí colada que você vai... São vários desmotivos. A dificuldade em manter a equipe, ter super papel de líder, as baixas remunerações, os vínculos empregatícios fracos, tudo isso desmotiva. Exatamente. E qual é o seu posicionamento diante disso? A gente fala de posicionamento, por que que você tá ganhando esses baixos salários? Por que que a gente aceita ganhar pouco? Gente, eu sei que eu vou falar. Vocês vão ficar assim, ah, mas é que eu não tenho opção. Será? Às vezes não tem. Mora numa cidade que só tem um hospital. E não tem como se mudar dali, tá? Tudo é posicionamento. Olha só essa frase, escreve aqui pra mim. O meu posicionamento tem poder. Gente, tem poder no teu posicionamento. Então, assim, vínculos fracos. Gente, esse aqui é um discurso de um posicionamento fraco. Bota amor nas minhas palavras, tá? Mas às vezes vocês precisam levar uma chacoalhada. Isso tudo é verdade. Mas por que eu tenho alunas que estão ganhando o dobro do piso, vamos dizer assim? Por que eu tenho alunas na minha formação que ganham muito bem? Por que elas podem? Porque elas com certeza se posicionaram de forma diferente. Elas buscam conhecimento. Isso é posicionamento. Elas buscam conhecimento, elas saem do vitimismo, elas saem da zona de conforto, elas não ficam só reclamando, elas fazem alguma coisa por elas, porque se você esperar o STF agora assinar o piso, realmente. Se você ficar nesse discurso de que é porque tô desvalorizada, realmente, tá? Desmotiva se o que tem dentro de você não for muito maior do que isso. Você pode ganhar muito mais, mas você tá com as suas escolhas ali naquele lugar, porque você às vezes, gente, não se vê capaz de arrumar uma coisa melhor, de fazer algo muito maior. Tá? A verdade é essa. Doa a quem doer. Essa é a verdade. O meu posicionamento tem poder. Escreve aqui. Exatamente, Marion. O meu posicionamento tem poder. Eu quero que você diga isso pra você. Como posso me posicionar perante minha equipe e perante minha liderança de forma efetiva, entrando para a formação enfermeira que lidera? Você vai se posicionar perante a sua liderança lindamente, com técnica, com autoconhecimento, aplicando o meu método ID, que é identidade, sabendo quem você é, desenvolvendo as suas habilidades de comunicação, suas habilidades de inteligência emocional, desenvolvendo o teu poder de persuasão, desenvolvendo o teu posicionamento, a tua autorresponsabilidade, aí engajando equipes, aprendendo ferramentas e estratégias para você engajar a sua equipe. Você vai, mudar a mentalidade. Não dá para ser líder com mentalidade de escravo. Você precisa de uma mentalidade de líder. E mentalidade a gente precisa mudar. Tá? O meu posicionamento tem poder. Estou no plantão, Dani, a Núbia tá dizendo. Ah, que bom. Se fazer de coitadinha e não ter ação. Não, aí tá no posicionamento de reclamação, vai só reclamar e não vai ter nada. Muda o movimento. Muda o movimento, se posiciona diferente diante da tua vida, se posiciona diferente. Começa a pensar em novas possibilidades, se posiciona diferente com as pessoas, com você mesma. Toma as decisões e cumpre. Gente, às vezes você não está se posicionando nem com você mesma. Vou começar minha dieta e não começa. Tô dando um exemplo bem, sabe? Você não se posiciona nem a isso. Você não se vence. Você não convence nem você mesmo, tá? Então, isso é posicionamento.
Liderança é estudo, estudo e aplicar, e mudança de mentalidade, mudança de comportamento, e eu tô aqui para te ajudar a fazer isso. Por isso estou saindo em algum momento, mas estou por aqui. É isso aí, Núbia. Maravilhosa. O meu posicionamento tem poder. Escreve aqui para mim. O meu posicionamento tem poder. Como acessa a sua ajuda? Me manda um direct com a palavra formação. Você vai entrar no meu grupo VIP. Minha equipe vai mandar, além de várias aulas gratuitas para você, vai mandar toda a informação sobre a formação, tá? Ok? Além de receber aulas gratuitas sobre liderança, posicionamento, autorresponsabilidade, inteligência emocional, tudo que você precisa para liderar. Escreve aqui, meu posicionamento tem poder, ok? Gente, por que é importante eu desenvolver as competências para me posicionar? Porque se eu não estiver convicta de quem eu sou, para onde eu estou indo, qual é o meu objetivo, qualquer ou qualquer coisa que acontecer no meu caminho vai me desestabilizar. Meu posicionamento tem poder. Você não tem noção do poder que você tem quando você está posicionada da forma correta, quando você sabe se colocar com segurança, quando você é uma pessoa decidida, quando você é uma pessoa resolutiva, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos falar da boazinha? O que é boazinha, então? O que é boazinha? Tem que digitar lá no meu direct, tá, Ediane? Eu acho que não tá funcionando por aqui, não. Na live não. Na live não tá. Tem que ir lá, depois que acabar a live, vai lá no meu direct e digita. Olha, gente, só vai ganhar o e-book quem ficar até o final, porque vai ter algo que você vai ter que fazer pra ganhar esse e-book, mas vai ser bem fácil. Vocês todos vão ganhar. Vai me dar trabalho pra minha equipe aqui. Já estão me olhando com a cara feia aqui, ó. Que vão ter que mandar e-book pra vocês. Olha só, o que é boazinha? A gente conceituou o posicionamento, a gente tá aqui há mais de 1 hora falando de posicionamento. Eu sabia que essa live hoje ia durar mais, tá? Mas o que é ser boazinha? Outro dia eu li uma mensagem assim, Dani, mas ser boazinha é ruim? Então o contrário de boazinha é ser má? Eu tenho que ser má? Não, gente. Boazinha é um nomezinho carinhoso que eu dei para as pessoas que elas têm dificuldade de dizer não, de expor o que elas estão pensando. São aquelas pessoas que muitas vezes elas fazem tudo para todo mundo, para agradar todo mundo, ficam sobrecarregadas. Às vezes elas não conseguem chegar pro colega ou pro técnico e dizer aquilo que elas estão vendo que tá errado e elas não conseguem falar. Essas pessoas são boazinhas. Elas têm dificuldade de ter uma comunicação mais firme quando precisam, por exemplo, chamar a atenção de um liderado, de algo que está errado. Elas têm tanto medo de serem rudes que elas acabam se calando. Elas acabam se calando. Hoje me falaram que não posso ser amiga da equipe. Dani, ser amiga e ser líder são coisas diferentes. Eu posso ser amiga e líder? Até posso, se a minha equipe tiver maturidade, tá? Mas são coisas diferentes e fica aí que o versículo que eu vou ler, o que na verdade não é um versículo, é um comentário de John Maxwell aqui na minha Bíblia e vai falar exatamente sobre isso, tá? Quem tem boazinha aqui? Então, a boazinha, ela não quer guerra com ninguém, ela não quer discordar, ela não quer, ela paga para não entrar num conflito. Ela não quer conflito, ela não quer discussão. E, infelizmente, muitas vezes a gente vai precisar conflitar, mas aí você tem que mudar o seu conceito. Conflito é bom, conflito faz as pessoas crescerem. Confronto, a palavra confronto aparece várias vezes na Bíblia. Às vezes você precisa confrontar você mesma e dizer, peraí, quantas vezes eu me confrontei? Peraí, essa atitude não tá legal. Eu tô sofrendo com isso, eu tô sobrecarregada. Gente, eu não gosto de contar aqui as histórias cabeludas que eu ouço das minhas mentoradas e tudo que eu vivi, sabe? Por medo, às vezes, de me posicionar. Eu nunca me esqueço uma vez, eu vou contar uma história pra vocês. Eu entrei nova numa UTI e eu tava super empolgada e tal. Eu não tinha muita experiência, mas eu tinha pós, mas não tinha experiência. E aí, eu nunca esqueço que uma médica
pegou implicância comigo. Depois eu descobri por quê. Enfim, não vem ao caso agora. Mas ela olhou pra mim e disse: eu não quero que você faça o curativo desse paciente aqui. E eu não tenho o perfil da boazinha. Eu quero que vocês entendam isso. O poder do posicionamento. E eu lembro que eu fiquei olhando pra ela, e na UTI que eu trabalhava, quem tinha que fazer o curativo era o enfermeiro. Tá? Era a regra do lugar, que quem fazia o curativo era o enfermeiro, não era o técnico. E estávamos eu, ela e a técnica, nunca esqueço. Dora, o nome da técnica, incrível, maravilhosa. E até a técnica me olhou e disse, fez assim pra mim, tipo, não, depois a gente vê. E ela falou, viu, Dorinha, eu quero que você faça esse curativo. Gente, na hora, o meu mundo caiu. E eu lembro que quase que a voz não saía, mas eu disse, mas quem vai fazer sou eu, doutora. Essa médica, ela era pequenininha, sabe? Eu lembro o nome dela, mas não vou falar. Mas eu tive que me posicionar muito com essa mulher. Primeiro eu nunca desacatei, nunca desrespeitei, nunca discuti com ela. Eu confesso que muitas vezes eu chorei. Eu não sabia como lidar com aquele sentimento e o porquê. Eu tinha vontade de chegar pra ela e dizer, por que você tá fazendo isso comigo? O que eu fiz pra você? Só que tem pessoas que esse posicionamento de vítima irrita mais ela ainda. Então eu comecei a perceber que eu tinha que me posicionar com ela. Não, doutora, mas quem vai fazer sou eu. Pronto, falei com a minha coordenadora e fui me posicionando. No final das contas, ela tava lá já querendo até ser minha best friend, tá? Mas quantas histórias as minhas lideradas me contam de verem, tá? Minhas mentoradas, e eu recebo mensagem não só das minhas mentoradas, tá? Muitas de vocês aqui que conversam comigo no direct, elas falam assim pra mim, Dani, eu vi o técnico maltratar o paciente e eu não consegui falar nada. Olha a que ponto nós chegamos. Dani, eu vi meu colega maltratar o paciente e eu olhei, vi e não consegui fazer nada. Eu vi que o técnico fez errado, mas eu não consigo falar. Muitos depoimentos assim eu escuto. Então, as boazinhas não tem que deixar de ser boa. Eu falei isso no início pra vocês. Elas só precisam aprender o poder que tem o posicionamento delas. Elas precisam eliminar o medo. Como é que eu elimino o medo, Dani? Através da inteligência emocional, quando eu trabalho as minhas crenças limitantes. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho inseguranças? Isso nenhuma pós vai te ensinar, porque isso é um trabalho de dentro para fora. É entender por que você prefere agradar o outro do que agradar seus próprios princípios e valores. Tá fazendo sentido para alguém isso que eu tô falando? Instituições buscam pessoas com este perfil. Vocês já viram, eu já vi, porque eu recebi uma mensagem no outro dia de uma empresa pelo LinkedIn, querendo o meu currículo, aliás, querendo que eu fizesse um teste de perfil para dar seguimento a um processo seletivo lá. E outro dia uma mentorada minha me falou, Dani, eu fiz um processo seletivo e eles não fizeram prova de conhecimento, eles primeiro analisaram o meu perfil. Então entenda a seriedade do que eu estou dizendo aqui para vocês. Está se tornando cada vez mais importante desenvolver as suas competências comportamentais para você se posicionar da forma correta. Porque as instituições, as melhores principalmente, já estão avaliando o perfil comportamental antes de testar o seu conhecimento. Então, o teu conhecimento é base, é importante, você precisa ter, isso não está em discussão aqui. Mas o teu comportamento, ele te demite, ele te aprova e ele te promove. É o teu comportamento, a tua segurança que você demonstra é que vai contar, é que vai fazer você ter um posicionamento. Eu estava assim alguns meses atrás, precisei nos últimos meses enfrentar os conflitos. O técnico de enfermagem estava tomando meu fôlego, está sendo insubordinação. Estava sendo insubordinação. Falta de posicionamento. Só tem equipe insubordinada quem tem uma gestão que não sabe se posicionar corretamente. Não é gritar, não é punir. Muitas vezes punir não adianta. É você não estar preparada, não ter estratégias.
Fala assim comigo, estratégias. Você precisa ser estratégica, aprender estratégias de comunicação, adequar sua comunicação com a comunicação do liderado para você liderar essa pessoa. Aquilo de tratar todo mundo igual, desmotiva, não pode. Você tem que conhecer o perfil comportamental de cada um da sua equipe para você adaptar a sua comunicação e tocar nessa pessoa, conectar com essa pessoa para que essa pessoa faça o que tem que ser feito. Liderar é fazer isso. É ajudar o seu liderado a descobrir que ele pode muito mais. E como que eu faço isso, Dani? Através de ferramentas de engajamento, através de você se conhecer, você saber quem você é, você entender de pessoas. Não quero mais ser boazinha? Entra para a formação Enfermeira que Lidera, onde eu vou te ensinar o guia prático para você se posicionar sem ser chata nem boazinha. Tenho certeza que você vai usar o fato de ser boa para você liderar. Né não, Karina? Karina bota foguinho cada vez que eu falo, porque ela era essa boazinha. E continue, tá, gente? Porque eu digo para minhas mentoradas, eu prometo para você, a minha promessa, é que você vai liderar sendo quem você é. Então, para as boazinhas, elas continuam sendo boas. Eu não transformo ninguém em mazinha. Juro para vocês. Ninguém sai mazinha da minha formação. Tá? Mas elas aprendem a usar o fato de ser boazinha a favor delas, não contra. Porque quando você é boa pro outro e tá sendo ruinzinha pra você mesma, você precisa aprender aí um posicionamento correto. E as mandonas também entram na minha formação e elas também aprendem esse equilíbrio, que ser mandona e chata não vai adiantar nada, ok? Estou buscando estratégias, estou realizando a leitura do livro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas. Heloísa, o livro ajuda, é uma das ferramentas. Mas não é só isso. Os livros não vão te tornar uma líder, tá? Precisa ir fazer um processo de autoconhecimento mais profundo, porque você vai ver que você vai ler, o livro vai te dizer o quê? Aí ele vai te dizer assim, ó, se posicione assim, assim, tenha uma comunicação clara, objetiva. E aí acontece uma circunstância, uma situação em que você trava e fica insegura. Aí você vai lembrar de mim. Sabe por quê? Porque o que te trava é o emocional. O livro, ele trabalha o conhecimento, ele te traz às vezes até emoção, né? Você fica emocionada, uau, vou fazer assim. Tem coisas que você consegue fazer. Mas existem situações que você vai viver, que você vai ser acionado o seu gatilho emocional em que você vai travar. E eu te digo, minha amiga, eu aprendi isso na prática, tá? De alguém acionar o meu gatilho emocional e eu travar. Nem eu me reconhecia mais. E esse é o segredo. Um dia uma colega disse, tenho a síndrome da boazinha. É a perfil, né? Tive uma péssima experiência sobre posicionamento na equipe por ser boazinha e quando me posicionei, interpretaram como rude. Aí você não achou o caminho do meio. Minha líder me chamou na sala e disse que dá o tom pra equipe. Que você dá o tom pra equipe. Tem duas coisas aí, né? Ou você exagerou, não soube se posicionar da forma correta, ou realmente a equipe se assustou, tá? Com o teu posicionamento. Normal. Gente, você não vai agradar todo mundo não, tá? O posicionamento equilibrado, sem ser chata nem boazinha demais, é um posicionamento para você se sentir bem com você mesma, para você começar a ver que as pessoas estão te respeitando, que estão te seguindo. Se ninguém tá te seguindo, fazendo o que você fala, é porque você não tá liderando, ok? Então, entender isso. E outra coisa, você não vai agradar todo mundo não, esqueça isso. Ok? Esqueça isso. É sanguínea. E aí, o perfil não pode ser uma muleta. Eu sou sanguínea. É porque eu sou... Não. O perfil comportamental é para você entender o teu temperamento, o teu comportamento e para você se libertar de comportamentos que você não deseja, de resultados que você não deseja. Então, eu falo para minhas alunas, perfil comportamental, saber o seu, não é uma muleta e nem uma sentença de morte. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não. É a base do autoconhecimento. Ele serve como base para você desenvolver as habilidades que você precisa para conquistar aquilo que você quer.
eu estaria sendo muito limitada em chegar aqui e dizer para você que perfil comportamental é tudo. Não. Por quê? Porque a neurociência me prova que não. Neuroplasticidade. Busca lá no Google depois, tá? Você ensina para o seu cérebro novos comportamentos. Você pode aprender novas habilidades. Liderança é uma habilidade, você pode aprender. Ninguém é, você está em processo de mudança. Ninguém é o quê? Eu sei. Hã? Eu sei. Ah, tá. Então, eu nasci assim, síndrome de Gabriela. Eu tenho uma aula na mentoria que eu falo sobre isso, tá? Então, assim, gente, vocês entenderam que as instituições, elas querem este perfil? Antes de falar pra vocês o que vocês vão fazer pra ganhar o meu e-book, 15 estratégias infalíveis para lidar com pessoas, eu quero ler pra vocês aqui, pra quem não conhece. Essa é a Bíblia da liderança cristã, comentada por John Maxwell. Quem não me conhece está aqui pela primeira vez. O meu conteúdo, eu ensino liderança, eu ensino você a se posicionar, mas eu não ensino você a se posicionar com abordagem técnica, dizendo para você o que você tem que fazer. Eu também te ensino o que você tem que fazer, mas eu trabalho a tua inteligência emocional, suas crenças limitantes, e eu trago uma abordagem espiritual, porque eu acredito que aqui nesse livro, ele tem as respostas que você busca. E se cair a nossa live, eu volto. Já tem 1h30 de live. Estou no processo da metanoia. Sem mudança de mentalidade, ninguém consegue liderar. Mude a sua mentalidade, tá? Então eu quero trazer aqui John Maxwell. Ele é um escritor sobre liderança. Inclusive, ele tem um livro chamado As 21 Qualidades do Líder. E eu vou ler uma aqui para vocês, que é a competência. Ok? Estão comigo, gente? Estão comigo? Olha só, o que ele diz, e eu vou ler, eu gosto de ler, porque não sou eu que estou dizendo não, ele só está chancelando tudo que eu disse aqui para vocês, tá? Competência. O que é competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Isso são as competências. A gente falou de competência o tempo todo aqui hoje, tá? Olha só, presta atenção. Rotular alguém como competente ou incompetente pode parecer arbitrário e radical, mas todos os líderes devem possuir determinado nível de competência que os capacite a executar o seu trabalho. Você tem que ter um nível de competência, tá? O reino de Deus nada pode fazer sem competência. O reino de Deus nada vai fazer por você se você não buscar competência. Então não adianta só orar, irmãs, tá? Não adianta só orar, não. Orar funciona, ele te capacita, desde que você se posicione. Se posicione. Se posicionar é o quê? Fazer escolhas, buscar, desenvolver as suas competências. Aí Deus vai olhar assim, ó, não, ela tá se mexendo, ela tá buscando. Eu vou botar luz aqui nessa, eu vou botar sabedoria, eu vou dar direção, tá? Olha só, todos sabem que um líder precisa demonstrar um bom nível de competência para que possa ganhar a confiança e o respeito dos seus seguidores. Ninguém quer seguir um líder incompetente, não o bastante sua personalidade. A amizade não é sinônimo de liderança. Vou mostrar, gente, só um pouquinho. Vou ler de novo. Amizade não é sinônimo de liderança. As pessoas podem gostar de você como um bom amigo, tá? Mas não o seguirão como líder se elas sentem que você não é competente para assumir a liderança no nível em que está, não se deixarão liderar por você. Se a tua equipe vê que você não tem competência, ela pode até gostar de você, você pode até ser boazinha, legalzinha, bonitinha, simpática, mas ela não vai seguir. Tá caindo ficha aí? O que é competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Atitudes são ações que você tem. A atitude vem de quem você é. A atitude vem quando você se sente segura.
Isso é atitude. Atitude é aquilo que você faz na prática. Você pode ter conhecimento, você pode ter habilidade e não ter atitude, porque tem medo, porque tá insegura. Você pode ter atitude e não ter tanto conhecimento, você ganha tempo para buscar esse conhecimento. A habilidade é treino. Liderança exige que você conheça sobre liderança, que você desenvolva suas habilidades, treine. Aprendeu? Treine. Eu falo isso para minhas alunas direto. Treina, não desiste. Ai, Dani, escorreguei, não consegui. Aconteceu de novo, eu não fiz. Vai de novo. Treine até ser. Até que você seja, você vai treinar, tá? Competência vai além das palavras. O que está em jogo é a habilidade que o líder tem de dizer as coisas, de planejar, de executar e de fazer tudo isso de uma tal forma que os outros o conhecerão pelos negócios que ele conduz e desejarão segui-lo. Olha o que diz essa frase, gente. Olha o que diz essa frase. A competência precisa estar presente em cada nível de uma organização. A incompetência jamais deve ser tolerada. Tá em dúvida? Às vezes, com algum liderado seu, a incompetência não deve ser tolerada. Quem não está cumprindo o papel não pode ser tolerado, tá? E aí, ele nos traz aqui 3 ingredientes da competência. Olha quanto conteúdo eu tô te entregando aqui. Olha quanto conteúdo, gente. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Fala aí pra mim. Eu tô te entregando muito conteúdo aqui, tá? 3 ingredientes da competência. Comprometimento. Você tá comprometida? A não só reclamar, a buscar conhecimento, a buscar desenvolver suas habilidades, a bater no seu peito e dizer: eu não sei liderar, tá difícil e eu preciso aprender esse negócio, porque eu falei isso um dia pra mim. Um dia eu disse: chega, não aguento mais me sentir assim, eu não mereço. Não foi pra isso que eu estudei 5 anos. Tá faltando alguma coisa. Eu não posso tolerar nem a minha incompetência. Dizer que eu sou incompetente é que eu ainda não tenho competência para executar aquilo. Não é uma ofensa, tá? Claro, dependendo da forma que você diz, tá? Então, você tem que se comprometer. O quanto você está comprometida com você mesma a desenvolver as suas soft skills, a buscar, a ser diferenciada. Esse é um ingrediente da competência, comprometimento. Alguém escreve aqui pra mim. Comprometimento. Segundo ingrediente, recurso. Verifique, olha só, se os recursos, dons e talentos e habilidades são suficientes para a sua tarefa. Tá difícil liderar sua equipe? Não tem o recurso? Você tá buscando recurso? Estratégias? Tudo que eu falei, gente, Deus é maravilhoso. Ele me bota só na página de tudo que eu já preparei e eu venho aqui e tá tudo aqui. Recurso, você precisa de recurso interno. Recurso não é só pegar uma seringa, pegar um equipo. Isso também é recurso material. Recurso é eu acionar as minhas emoções e eu ter recurso, coragem. Seja forte e corajosa, isso é recurso emocional. É eu ter autoconfiança, acreditar em mim. Isso é recurso também. É eu saber persuadir, saber me comunicar. Isso é recurso. Tá? Então você precisa ter recursos, dons, talentos e habilidades suficientes para aquilo que você está vivendo. Ser enfermeira é igual a qualquer outra profissão. Você não está fazendo favor para ninguém. Você está servindo através de uma profissão que você escolheu e você precisa se comprometer, buscar, só ficar com a faculdade e um diploma e você achar que isso vai ser suficiente, não é mais. Há 20 anos atrás, gente, quando eu me formei, há 15 anos atrás, quando eu me formei, até era suficiente. Vários hospitais queriam um enfermeiro que se formou na Universidade Federal. Hoje,
Não é mais assim. Você precisa se diferenciar de outra forma. E as competências comportamentais é que vão te diferenciar. Por que algumas instituições estão fazendo teste de perfil antes de testar teu conhecimento? Querem saber teu processo decisório, teu estilo de liderança, como você pensa, como você influencia as pessoas. Dani, mas um teste de perfil diz tudo isso e muito mais. Ou seja, eles sabem quem você é, mas você não sabe. Então, entende o poder que isso tem? E o terceiro ingrediente para você da competência, tá? Terceiro ingrediente, inteligência. Uma parte da competência é a percepção, o tino para saber o que deve ser feito e como deve ser feito. Inteligência. Gestor que não sabe liderar adoece a gente, totalmente. Gestor que não sabe liderar, ele adoece. E adoece uma equipe inteira com ele. E o que a gente mais tem na enfermagem são gestores que não se preparam de jeito nenhum e estão lá liderando equipes, infelizmente. Mas seja você a líder que você quer ter. Na rede pública a gente aprende a se virar para trabalhar com poucos recursos ou sem. Mas algum mínimo recurso tem que ter, né? Mas a gente cria aí... As lives são ótimas, a de hoje está extraordinária, de uma forma diferente. Obrigada, Dani. Gente, está diferente mesmo, sabe por quê? Porque eu me indigno. Eu me indigno de ver enfermeiras incríveis, com pós-graduação. Às vezes, com um tom de voz ameno. Ladies, simpáticas, não sendo reconhecidas como deveriam no ambiente de trabalho. Inseguras, com medos infundados porque não se conhecem, porque acham que fazer mais uma pós vai funcionar. Então eu me indigno. Então quando eu falo de posicionamento, realmente eu venho com sangue no olho, porque eu precisei aprender a me posicionar. E hoje eu me posiciono na minha vida, diante de todas as áreas da minha vida, de uma forma diferente, tá? E o que você tem que fazer para ganhar o e-book As 15 estratégias infalíveis para lidar com pessoas? Vamos combinar aqui. O que você vai fazer? Eu vou deixar essa live salva no meu feed. Olha que fácil. Você vai lá e vai comentar qual foi o seu aprendizado nessa live. A live foi maravilhosa. Não vai ganhar o e-book. A live foi ótima. Isso não é comentário, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que você aprendeu. O que você vai colocar em prática? Qual foi a chave que virou para você nessa aula hoje? Entenderam? Bota aqui para mim. Entendi. Porque se comentar assim, ó, a live foi fantástica, não vai ganhar o e-book. E depois não reclama, tá? Você vai comentar lá o que você aprendeu. Ok? Gente, eu tô me posicionando. Agora, tudo eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô sendo clara na minha comunicação. Eu tô te dando um comando simples que quem não cumprir não vai ganhar. Isso é posicionamento. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo como que... Eu não tô brigando com ninguém, nem xingando ninguém. Eu tô até dando um sorrisinho, ó que fofa. Mas eu tô me posicionando. Não adianta depois vir lá no meu direct, eu queria tanto, mas fez um comentário assim, ó, ai, que live legal. Não, eu não sou legal. Não foi fantástica. Eu estudo muito e trago muito conteúdo com embasamento aqui pra vocês, tá? Então eu quero entender o que você aprendeu comigo aqui nessa live hoje. E aí você vai fazer um comentário lá. O que a minha equipe vai fazer? A minha equipe vai entrar em contato com você. Provavelmente a minha equipe vai pedir para você comentar lá no meu direct a palavra formação. A palavra formação. Por quê? Porque não dá para mandar PDF pelo Instagram. Não dá. O arquivo não vai. Então a gente precisa coletar seus dados, ter o WhatsApp para mandar esse PDF para você. Ficou claro, meus amores? Tá? Então, comentar, Dani, para sempre? Não. Até hoje, às 23h59. Sabe por quê? Porque senão eu não dou conta de mandar tanto PDF, tá? Então, hoje, eu deixei essa live salva. Vai lá, comenta o teu aprendizado incrível, faz aquele comentário que só você sabe fazer, tá?
aquele comentário profundo, aquele comentário que realmente fez sentido pra você, não aprendeu nada, não comenta. Não vale a pena, tá? E aí, não vale, foi ótima, amei a live, não vale. A minha equipe não vai mandar PDF pra você escrevendo só isso, ok? Preenche os dados. No final do comentário, escrever, ó, vamos lá. Aqui minha equipe tá mandando, ó. Comenta o que você aprendeu. E no final você vai botar assim, ó, hashtag formação. Combinado? Hashtag formação. Preenche os dados. Preenche os dados. Por quê, gente? Porque não dá pra mandar PDF pelo Instagram, ok? Você vai preencher seus dados e aí você vai receber esse PDF pelo seu WhatsApp. Vai receber informações também da formação, se você quiser. Não é aqui, tá, Dani? É lá, quando eu finalizar a live, eu vou deixar ela salva, vou publicar lá no meu feed. Você vai lá e vai comentar e vai botar no final hashtag formação. Não adianta só o hashtag. Tem Ok? aprendizado. E o aprendizado, bem lembrado, quem botar só hashtag formação também não vai receber. Tem que comentar o que você aprendeu nessa live, ok? Quem é aluna? Também, Bruna, sabe por quê? Porque o Instagram não sabe que você é minha aluna, ok? Combinado? Beleza? Mas quem é aluna, se não conseguir depois e quiser, pode me pedir que eu... Quem é da formação, tem algumas que tem. Mônica, não sei se vocês têm já esse e-book, tá? Eu não sei se vocês já têm esse e-book, mas tem algumas alunas que já têm. Mas, ó, quem é minha aluna, não precisa se preocupar que quem é minha aluna tem tudo. Então, pede pra gente que a gente vai mandar pra você. Não se preocupe com isso. Beleza? Gente, eu honro a vida de vocês. Eu declaro que todos vocês que ouviram essas palavras hoje, não foi à toa. Eu declaro que você, daqui pra frente, vai ser luz e sal no seu ambiente de trabalho. Eu declaro que você vai ter uma metanoia. Hoje vai começar uma metanoia na sua vida, na sua mentalidade. E você vai estar no caminho para ter comportamentos de líder, ok? Eu declaro que você é uma líder. Você nasceu para liderar. O nosso propósito maior é liderar na vida. Se posicione. Não se contente com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar na sua vida profissional, no seu ambiente de trabalho. Não se contente com pouco, não se contente em ganhar pouco, se prepare, busque conhecimento, faça mentoria, saiba teu perfil, desenvolva tua soft skills, desenvolva sua liderança e vai brilhar. O livro! Ah, mas eu amo vocês, gente, que vocês sempre lembram o nome do livro, olha só. Preciso saber se estou indo bem. É o nome do livro, tá? O nome do livro é Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Eu quero que vocês leiam, depois me mandam um direct dizendo o que você achou. Esse livro vai mudar a sua noção, a sua mentalidade sobre feedback. Eu tenho ele. Ah, ele tá ali, ó. Vou mostrar a capa dele, tá ali, ó. Vai aparecer virado mais depois. Vai aparecer virado, tá? Mas... esse livrinho simpático aqui, ó. Quer se tornar mais segura, mais resolutiva, mais decidida? Você quer nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na sua vida? Pode falar com a minha equipe. Entra na formação Enfermeira que Lidera, que você vai ver a transformação acontecer na sua vida. Ok, meus amores? O Instagram não me derrubou. Eu acho que o Instagram gosta da minha cara. 1h45 de live. Se você tá assistindo essa live gravada, deixa aqui teu comentário também. Um beijo no coração de vocês. Eu honro a vida de vocês. Vocês são incríveis. Não deixe que ninguém diga o contrário disso. Se ainda não aconteceu, se você ainda não é respeitado e reconhecido no teu ambiente de trabalho, é porque você ainda não fez o que tem que fazer, tá? Mas em nome de Jesus isso vai acontecer. O nome do livro, Preciso Saber Se Estou Indo Bem. O autor, Richard L. Williams. Só tem um, gente. É só esse aqui, ó. Ok? Obrigada por quem começou a me seguir. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Papo de Líder.